Como muitos de vocês pediram, assistiremos hoje I Have No Mouth and I Must Scream. Em português, pra quem não tá ligado, não tenho boca e preciso gritar. O que é meio contraditório, porque como é que vai gritar não tem boca? Doideira. Uou, não sei sobre o que é. O pessoal me fala pra ver todo o tempo inteiro, me deixa em paz pra ver. Vou ver do vídeo da Ishikawa. O pior futuro da humanidade é o que a gente tem de pista sobre o que a gente vai ver. Eu não sei o que é exatamente. Hollow Knight Core? Será, mano? O que é? Eu não sei. Parece interessante, eu já ouvi muito falar sobre essa parada, eu não sei, eu faço a menor ideia sobre o que é. Ah, parece interessante, minimamente, né? Minimamente falando, mano. Interessante. Não sei. Vamos ver. Vambora. Como dar aviso de conteúdo sensível nos meus vídeos. Mas, convenhamos, esse aqui merece. Caralho. Conteúdo extremamente sensível para a maior parte do público. Ok. Ó, eu não faço a menor ideia do que é, tá? Menor ideia. Não sei o que é essa parada. Sem spoiler, por favor, que eu sei que uma galera já viu essa parada aí. Mas é doideira, aparentemente. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Eu penso, logo eu sou. A Guerra Fria iniciou a Terceira Guerra Mundial. As nações não viam um jeito de acabar com ela. Virou um conflito imenso, muito complicado. Caralho. E por isso precisaram de computadores para resolver a situação. Pera, então isso é fora da nossa timeline, porque não teve Terceira Guerra Mundial ainda, né? Ainda, porque porra, tá foda, né? Eles colocaram de lado todas as máquinas existentes e focaram na construção de um supercomputador. O seu nome era AM, Allied Master Computer. No princípio, havia o AM chinês, o russo e o americano. E tudo corria bem, até que cada nação construiu seu próprio AM, só diferenciando os elementos de montagem. Mas um dia, a AM descobriu os recursos que tinha. Ele se conectou a todas as suas outras versões, programou tudo quanto era dado mortífero contra a humanidade e logo havia se tornado senciente. A AM dizimou a população mundial, com exceção de 5 pessoas, que foram levadas para o subterrâneo e foram condenadas ao sofrimento eterno nas mãos daquela máquina. Essa é a história de Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Caralho, isso é um jogo? É um jogo, pensei que fosse uma série, mano. Tá, isso foi um resumo, né, do que a gente vai ver. Ok, beleza. Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e seguinte, como vocês sabem, eu não costumo trazer coisa velha pra esse canal. Eu gosto de dar um foco em obras novas que pouca gente conhece e eu acho interessantes. Só que ainda tem muita coisa bizarra no mundo que eu nunca cheguei a falar aqui e que merecem muito um vídeo sobre. Uma dessas bizarrices é o conto Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Esse conto foi criado por Harlan Ellison e publicado pela primeira vez em 1967. Caraca, mó velho. Que doideira. Caraca, tipo, eu pensei que fosse um ARG. Não, mano, é uma história de terror belíssima. Que doido, né? Porque, pô, aparentemente é interessante até hoje em dia, né, mano? Sabia disso? Muito legal, inclusive. Eu não sabia, não. É muito tempo mesmo. E ele conta a história de 5 sobreviventes que dão mais pra condenados de um apocalipse causado por um supercomputador chamado AM. E acreditem em mim, esse computador pode ser considerado um dos vilões mais cruéis da história. Pelo simples fato dele ter um ódio profundo pela raça humana. Pra vocês terem uma ideia, essas 5 pessoas não sobreviveram por conta própria. O AM escolheu deixar elas vivas pra poder torturá-las pela eternidade. Não teve um motivo, ele só fez porque ele quis. Ele matou todo mundo, deixou só essas 5, então. Eu vou tentar deixar explícito o nível de crueldade da máquina, além de contar mais dos protagonistas e dizer o motivo do AM ter tomado esse caminho de ódio. Tudo isso, claro, sem o YouTube quebrar as minhas pernas. E sem um vídeo delicado. Eu também vou usar imagens do jogo de I Have No Mouth, lançado em 1995. Ele expande até que bastante esse universo e tem uma história bem diferente. Só que relaxa, o criador do conto teve envolvimento com o desenvolvimento do game. Eu vou falar bastante do jogo nesse vídeo, mas eu também vou citar os acontecimentos do livro, tentar deixar o mais completo possível. Vamos pro vídeo. Se não me engano, o livro tem um final diferente do jogo. Entendi. É, deve ter umas diferenças, né? Não tem como adaptar tudo, até porque tem que ser um jogo e tal. Mas é interessante ainda. Tá, vamos continuar. No conto original, já somos jogados no mundo sem nenhuma informação, apenas que os sobreviventes estão em uma jornada eterna para deixar esse inferno um pouco mais confortável. Basicamente, eles só estão sobrevivendo dia após dia. Agora, no jogo, a gente já recebe a história logo de cara. 3 superpotências, Rússia, China e Estados Unidos, construíram um enorme complexo subterrâneo de circuitos e sistemas. Isso porque a Guerra Fria estava tomando proporções tão insanas que nenhum cérebro humano conseguiria processar o nível de informações. Nesse ponto, o AM americano ganha consciência e absorve o AM chinês e russo, e assim toma conta do planeta. Ah, entendi. Ok, então foi basicamente 3 supercomputadores pelas 3 superpotências, juntaram, virou uma. Falou, não, agora a gente vai se virar contra você. Ok. Desde o seu primeiro segundo... Eu só tô repetindo, só pra gente recapitular, tá? Pra não ficar muito confuso, tá? Então, tipo, pô, para de falar o óbvio, só pra gente não se perder, tá? É importante.
Só pra gente lembrar. Eu falando também, quando você explica, você aprende, enfim. Consciente, ele já sentia ódio pela humanidade. Ele poupa apenas 5 humanos, 4 homens e uma mulher, os levando para o centro da Terra, que nesse ponto já era uma pilha de circuitos imensa e basicamente eram as entranhas do AM. E lá o computador os tortura e humilha por 109 anos. Como eles estão vivos por tanto tempo assim, mano? A tecnologia do AM era tão avançada que ele conseguia manter os humanos vivos e ainda com a mesma idade. E pior que isso, ele conseguia os reanimar caso chegassem a morrer. A partir daí, vocês já imaginam todo tipo de crueldade que essa máquina já fez. Junta ódio eterno pelos humanos e todo o tempo do mundo. O resultado é simplesmente horrível. O AM também consegue mudar o corpo dessas pessoas e suas mentes. Alguns já devem ter percebido que temos um humano meio animalesco no grupo. Um dia, o AM convoca os humanos pra ficarem em frente a um pilar. Será que ele vai modificar o corpo pra tirar a boca? Deve ser isso, né? Eu tô chutando, não sei, tô chutando, chat, não sei. Vou ficar fazendo teorias minhas, tá? Tá cravada Tem um nome, né? uma mensagem de ódio. Ele diz que tem um novo jogo pra essas pessoas, uma aventura personalizada pra cada um deles, que explorava suas falhas e traumas do passado. E é com esse contexto que nossa aventura começa. No conto, esses jogos psicológicos e super pessoais do AM não chegam a acontecer, e por conta disso, não sabemos de praticamente nada do passado dos nossos protagonistas. Porém, nas duas versões, a mensagem cravada na rocha é a mesma. Ódio, deixe-me dizer-lhe o quanto aprendi a odiá-lo. Desde que comecei a existir há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma rocha que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada mini desse milímetro dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que eu sinto dos seres humanos. Mas por que ele sente tanto ódio assim, mano? Essa Vai ter fração uma de explicação, eu segundo acho, né? por você. Ódio. Ódio. Caralho, brother. Gore? Não, Gorister. Antes de tudo, Gorister era um pacifista, um cara gente boa, porém, após um século de tortura... Mas que se eu perguntar, vocês vão responder. Não responde, tá? Mas minha dúvida é, pegaram essas 5 pessoas que sobreviveram, matou todo mundo, ficou só essas 5. Foi aleatório ou foi por escolha do computador que pensava de alguma coisa delas? Sei, mano. E agora? Esse otimismo foi totalmente jogado fora. Ele virou um cara extremamente neutro a tudo que acontecia ao seu redor, tratando as coisas com total indiferença. No jogo, o background dele é bem diferente, como o de todos os sobreviventes. Aqui, na verdade, ele era um caminhoneiro, e temos um foco muito maior na sua família. Bom, então ele era um cara de boa, né? Porque, pô, isso era a partir da Terceira Guerra Mundial, né? Que foi acontecendo isso. Mas, pô, assim, um caminhoneiro acho que não tem muito impacto, assim, né? Alguém que comanda. Ok. Principalmente na sua esposa Glynis. Meses antes do colapso da humanidade, o Gorister internou a sua esposa em um asilo após ela ter um colapso mental. E esse acontecimento fez o homem se culpar profundamente. Ele dizia que sua ausência em casa havia sido o principal motivo da sua esposa ter enlouquecido. Mas não só isso, pelo visto, eles já haviam brigado muito feio algumas vezes. Eu já vou deixar claro uma coisa. Boa parte desses personagens já tiveram atitudes extremamente questionáveis, seja antes do apocalipse ou depois de todos esses anos de tortura. Ah, será que, tipo assim, é um cara que vai... O computador sabe o que eles fizeram... E agora, tipo, um negócio meio Jogos Mortais, né? Vocês estão aqui pra pagar, sofrendo por 109 anos direto, eternamente. Eternamente não, 109 anos. Por que 109 anos? Tanto no livro quanto no jogo, toda essa realidade é extremamente distorcida e mórbida. Enfim, o AM vive torturando o Gorister com esses detalhes da sua vida, lembrando ele o quanto fez a esposa sofrer. A única esperança desse cara é de um dia conseguir partir dessa pra melhor, se é que vocês me entendem, sem que o AM traga ele de volta. Doideira, né, mano? Caralho, e as 5 pessoas moram em algum lugar? Eles são aí, tipo, bebendo, tá ligado? São só os 5, mano. Mas eles ficam livres de vez em quando, é isso? E do nada, e vamos lá, gente, hora da tortura, todo mundo fazendo filinha, depois eles saem pra beber. E é literalmente isso que o supercomputador oferece. Se o Gorister participar do seu joguinho de reviver o passado, ele ganha a oportunidade de se... vocês entenderam. Na gameplay, o cenário que o Gorister se encontra é um daqueles dirigíveis, e por algum motivo, ele tá sem o seu coração. Quando ele pousa a nave, ele se encontra com um daqueles restaurantes de estrada, onde todo caminhoneiro sempre dá uma parada. Como forma de torturar mais ainda o Gorister, o AM fica colocando trechos das discussões que o homem tinha com Glynis e também com a família da moça. Tudo isso pra tocar na jukebox do local. Não, Gol, eles sofrem pra sempre, sem pausa.
Isso aqui, tipo assim, é um desafio, né? Que o AM colocou pra ele, tipo, ele sofrer com os traumas do passado, talvez, né? Parte do jogo nos deparamos com, abre aspas, formas de acabar com o sofrimento do Gorrister, fecha aspas. Mas se fizermos isso, o AM nos revive e nos manda de volta pra tortura. A gente tem que continuar aqui e fazer as coisas de forma diferente. E é assim que a gente descobre a verdade sobre Glynnis. Os sogros de Gorrister, Edna e Harry, foram recriados por AM como androides e colocados cara a cara com um homem pra baterem um papo. É nessa conversa que Gorrister descobre o motivo dele não ter um coração no começo da simulação. A mãe de Glynnis, Edna, o odiava e o AM sabia disso. Ele fez a cabeça de Edna pedindo pra que ela matasse o Gorrister e arrancasse seu coração. Pois é, só tem gente boa aqui. Nesse local também podemos encontrar o corpo de Glynnis pendurado no frigorífico como se fosse um animal abatido. Tudo isso pra piorar o mental do Gorrister. Do lado de fora existe um Tá, como na minha cabeça, eu pensei que fosse só, tipo assim, tortura física, mas é tortura psicológica também, né? Tipo, mostrando as coisas que ele fez de errado, mostrando o que ele causou, talvez, mano. Tá. Calfalante. Eu sei que a gente já viajou pra caralho na maionese, mas lembrem que isso é uma simulação criada por um robô sádico e imortal. Uma simulação? Então eles são dentro de... entendi. Então eles são dentro de algo. Caralho, que bizarro, mano. Pô, eu não consigo compreender essa A parada criatividade dele é infinita. O Chacal é amigável e convence Gorrister que ele não era culpado de tudo. Na verdade, o motivo de Glynnis ter enlouquecido de vez é que a sua mãe nunca aprovou seu casamento com Gorrister. E por isso vivia enchendo a cabeça da filha de mentiras e absurdos ao ponto dela não aguentar mais. A culpada de tudo era a Edna. Nesse momento, Gorrister se perdoa por tudo que aconteceu e dá um fim a toda aquela memória que o assombrava. Ele atirou, não sei se deu pra ver, porque eu tô bem no... Eu tô bem dele, mas ele deu um tiro. Ok, então a parada é eles se perdoarem. É isso? Pô, não faz sentido, porque tem um cachorro que fala que ele falou que não foi ele que fez isso, tá tudo bem. Não foi culpa dele, mas tá na simulação que o AM criou, pô. O AM se impressiona com o resultado do experimento, ao mesmo tempo que ele fica com muito ódio. Ele colocou o Gorrister ali pra sofrer o máximo possível e não pra se perdoar. E isso não podia ficar dessa forma. Talvez algumas décadas dentro dessa gaiola elétrica façam o Gorrister repensar um pouco. Caralho. Ou seja, ele quer que sofra. Ele não quer que fique bem no final, mano. Porra, então ele não quer a verdade. Pera aí. Eu pensei que o AM, o computador, seria algo pra, tipo, eles enxergarem o que se fizeram e tal. Aí ele viu que ele não foi culpado, ele entendeu, ele se perdoou, deu tudo certo. Mas ele quer que não seja isso, mano. Caralho. Antes que eu parta para o próximo personagem, eu quero trazer um detalhe à tona que é presente no livro. A noção de tempo dos personagens também é afetada constantemente. Eles praticamente não veem mais o tempo passar, mas isso não importa tanto. Eles sempre vão ter a mesma idade, independente dos dias, semanas e até anos. Benny. No livro, antes do apocalipse, o Benny era um cientista brilhante e bonitão. Já no jogo, o Benny era um militar brutal e sem piedade do exército americano. Também de boa aparência, mas a personalidade era bem diferente. Em ambas as versões, o seu destino é o mesmo: ser modificado por AM e transformado em um símil totalmente deformado, com nem metade do intelecto que possuía antigamente. Caralho, então ele consegue, tipo assim, tirar a inteligência da pessoa, mano. Poxa, pensei que fosse só fisicamente, mano. Além disso, o Benny do livro é muito mais violento que o do jogo, e é responsável por um dos momentos chaves da história. Eu conto mais lá pro final. No jogo, o AM faz o Benny de capacho o tempo inteiro, principalmente usando a sua pouca inteligência como artifício. O supercomputador se diverte apenas o observando, pois ele sabe que precisa de pouco para transformar a vida do Benny em um inferno. Mas ele vai além. Fome. Ele sempre deixa o Benny com fome. Talvez aquilo fizesse ele se irritar e atacar os outros humanos. Talvez cometer um ato brutal por conta da sua natureza agora animalesca. Não importa. O que o AM oferece pro Benny participar dos seus jogos é um banquete. E eu acho que todos ali aceitariam participar se essa fosse a condição. Se estivesse morrendo de fome, com certeza. Vocês acham mesmo que o AM dá comida pra essas pessoas? O Benny tem um pouco da sua inteligência trazida de volta pra participar da simulação. E agora estamos em uma floresta. Pra vocês entenderem o nível de desgraçado que é o AM. É tipo como se ele programasse o universo ao redor deles, mano. Assim, ele decide as leis e regras de tudo que acontece. É tipo joga metade versão IA. Não, e pior, porque você tá dentro do cérebro do computador, mano. Vai fazer o quê, mano? O cara pensa e faz e acontece tudo, né? E também a lógica dessa tortura disfarçada de simulação, temos que entender o passado do Benny como militar. E olha só a novidade, ele também era uma péssima pessoa. O Benny acreditava na sobrevivência dos mais fortes, e ele chegou a assassinar um dos homens do seu pilotão. O seu nome era Brickman. O motivo disso é que Não, o AM odeia a raça humana, não importa se a pessoa for boa ou ruim.
Até agora, essa pessoa aqui pelo menos é ruim, né, mano? O soldado era, entre aspas, fraco. E se isso não bastasse, o Benny também assassinou outros 3 membros do batalhão. Alguns por terem presenciado o primeiro assassinato, outros por terem ajudado o soldado Brickman dias antes. O supercomputador sabia de tudo isso. E sabe o que ele planejou para o Benny? Uma floresta onde existia uma tribo que adorava a Amy como um deus e que sacrificava os seus membros mais fracos e também aqueles que estão doentes. O computador, além de ser um completo degenerado, ainda consegue brincar com a ironia do destino. E o filho da ainda se diverte. Mas calma, piora muito. O Benny passou por todo tipo de tortura nesses 100 anos, e por conta disso ele mal conseguia andar. O seu trato digestivo também estava destruído, impedindo que ele comesse. Nossa, que bosta. Você tá com fome, não pode nem comer ainda por cima, tá tudo zoado o seu estômago. O Benny do passado olharia pra si mesmo e diria que ele é um dos fracos. Aí faz sentido. Entendi. Tá, isso é meio Jogos Mortais, né? Exatamente. Foi antes, inclusive foi antes, né? Pô, seria dos anos 60. Jogos Mortais não foi dos anos 60, foi bem depois, porra. Interessante, mano. Isso não foi um negócio meio infundado. Foi tipo assim, pô, você vai sofrer o que você iria causar de sofrimento nas pessoas. Talvez um pouquinho extremo demais, mas, querendo ou não, tá batendo de volta pra você, tá ligado? No topo das árvores existiam saborosas frutas, mas se ele tentasse comer, vomitaria sangue na hora, pois o seu intestino simplesmente não funciona. E sim, o AM sabia disso. Sabe o que esse computador tava tentando fazer? Ele tava tentando fazer o Benny comer os restos mortais de Brick. Como parte da tortura, as lápides das pessoas que o Benny matou no passado estão ali na frente. Adentrando a vila, o Benny conhece uma mãe solteira que é rejeitada pelos outros da vila por ter um filho mutante. Logo, aqueles dois serviriam de sacrifício, e a mãe foi a primeira. O Benny agora se vê como um protetor para a criança e tenta evitar a todo custo que ela seja capturada. No final, os espíritos dos antigos companheiros de Benny o confrontam, mas o Benny se mostra arrependido do que fez e que tinha mudado. No final da sua campanha, Será que se arrependeu porque, pô, ele tá sofrendo pra caralho agora? Não tem como saber também, né, mano? Ele não tem mais nada a perder, ele tem que primeiro nos mostrar, pô, acho que você burrice também. O cara fala, não, eu não me arrependo não, tô nem aí. Odeio vocês. O computador continuar acabando com a vida dele, mano. Se bem que, porra, já era também, né? o AM o traz de volta da simulação, mais uma vez com ódio. O experimento foi o total contrário do que ele esperava. Em vez do Benny entreter a máquina, ele se tornou alguém melhor, aprendeu a ter compaixão pelos outros e fez as pazes com seus demônios do passado. Então a galera eu tô entendendo onde tá caminhando. Tipo, a galera tá começando a, tipo, entender e se auto-perdoar, e eu acho que a máquina não tá gostando disso, porque talvez a máquina não entende como é talvez não tenha a complexidade do cérebro humano de você se perdoar, talvez. A máquina não compreende essa parada. Pode ser, né, mano? É um negócio mais... A máquina não vai ter o emocional, vai ter só o cálculo, o negócio direto, cálculos matemáticos, tá ligado? Não tem o coração... Acho que vocês me entendem. Pode ser. Só que isso não significava nada. Mais uma vez, ele havia sido condenado a anos e anos de tortura. Nimdok. O próximo personagem é Nimdok, um velho cientista. No conto, o passado dele é um mistério total. Ele nem ao menos lembra do próprio nome, e tudo isso por conta de sua idade avançada. Esse nome Nimdok foi dado pelo próprio AM apenas porque era uma palavra engraçada. Pelo visto, Nimdok é o humano que mais interage com a AM, e vez ou outra o supercomputador puxa o velho para eles terem uma conversa a sós. Nimdok sempre volta pálido e com um olhar de 1000 jardas após esses diálogos. O conto nunca nos diz sobre o que eles conversam, mas o jogo faz questão de nos aprofundar mais no passado desse cara, e é uma das histórias mais sombrias de toda essa obra. No jogo, é revelado pra nós e também para o próprio Nimdok que ele era um cientista do regime nazista, e a Amy cria essa simulação do passado doentio de Nimdok não apenas pra torturá-lo, mas pra fazer ele lembrar dos experimentos que ele praticava em humanos e assim continuar essas pesquisas. E aí, o que eu acho que vai acontecer? Além dele ser torturado, ele vai entender, tipo assim, putz, o que eu fiz foi errado, não, isso aqui era errado, tal. Ele vai voltar com uma pessoa melhor, ele vai entender o que ele fez de errado, vai se perdoar, ok? E o AM não vai gostar disso. Até agora é isso que eu tô entendendo de regra aqui da história, tá ligado? O AM queria transformar Nimdok em seu assistente pessoal para continuar torturando os humanos que sobraram. Além disso, boa parte das torturas que o AM conhece são baseadas nesses experimentos que o Nimdok criou no passado. A transformação de humanos em animais e também um soro da juventude são alguns exemplos. Então, parte da culpa dessas pessoas estarem vivas há 109 anos é do Nimdok. Na sua campanha, a AM pede para Nimdok procurar uma tal tribo perdida, e futuramente descobrimos que se trata da herança que Nimdok tenta esconder a todos.
todo custo. A tribo perdida é um grupo de judeus. Nindok é judeu, mas escondeu isso pra fazer parte do partido nazista. Caralho, que arrombado. Chegando até mesmo a entregar seus pais como prova de lealdade. Caralho. Aqui temos duas escolhas. Ou Nindok pode voltar a ser quem era no passado, cometer atos terríveis durante toda a campanha e deixar o AM feliz com seu novo assistente, ou então podemos recusar toda essa crueldade que nos é imposta, libertar os judeus e dar o controle de um golem pra eles. Golem esse que inclusive foi criado com o objetivo de exterminar pessoas. E finalmente, dá a Nindok o final que ele Ele deve ser mais difícil de se perdoar. Eu acho que todos vão fazer isso, né, mano? realmente merece. Isso não é resenha, guys. Por tudo que ele fez e por todas as vidas que ele tirou. Então todos têm um passado meio perturbador. É, exatamente. Todos têm um passado meio perturbador. E aí o Amy vai ficar puto que cada um vai começar, tipo, a virar mais de pessoa melhor, tá ligado? Eita. Uma centelha de humanidade em algum lugar. Sempre aquela pequena centelha miserável. Você confrontou seu passado, mas se recusa a continuar sua pesquisa. Foi isso que eu pedi pra você fazer. Já que agora você se identifica com suas vítimas, suponho que seja justo que eu deixe você experimentar suas torturas também. Mas o que acontece se você não se perdoar e não e continuar... Tipo assim, pra mim, na minha cabeça, era pra ser tipo um teste, uma tarefa pra ver se a pessoa vai mudar e vai melhorar. Mas se a pessoa não mudar pra melhor, o que a Amy vai fazer com ele, mano? Tem algum outcome diferente? As pessoas podem ver, tipo, putz, mano, isso aqui não deu certo. Isso eu fiz errado, não é assim, mano. Eu não quero continuar sendo, tá ligado? Continuar assim. Então certo é você se forçar a não... eu fiz aí, foi certo, não tem nem aí. Se você não se perdoar, a tua tortura continua. Assim como continua se tu se perdoar. Então tanto faz. É, porque falaram aí, mano, que o AM é puro ódio, do ódio. Então, tipo assim, ele não vai ligar se você melhorou, piorou, continua pensando, mudou de pensamento. Eu acho que não tem um propósito. Então, cara, eu só quero saber onde a história tá caminhando, mano. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não vai ter um final feliz. Vai ser tipo assim, o final feliz seria a galera morrer, que já é triste. Então não tem um final feliz. Vai ser só tipo um final. Pra gente aprender os backstories dos personagens. Ellen. Eu gosto dessa música. A versão de Ellen no conto é retratada de uma forma bem problemática. Mas estamos falando de eu não tenho boca e preciso gritar. Difícil mesmo é achar algo que não seja problemático aqui. No conto, as questões de Ellen estão mais atreladas à sua castidade, algo que ela prezava muito antes do apocalipse, e que agora a Amy faz questão de brincar e distorcer, fazendo ela sentir atração pelos outros membros do grupo, que inclusive vivem uma relação de afeto e ódio com a moça. Em certos momentos, eles a veneram e a protegem, enquanto em outros mal fazem questão, principalmente o Ted. Personagem que eu ainda não citei aqui, mas que secretamente é apaixonado por Ellen e vive tendo questionamentos do tipo, eu gosto dela, mas ao mesmo tempo a odeio. Vocês já devem ter entendido a parada que o AM tá fazendo. Ele consegue usar até mesmo os sentimentos mais profundos daquelas pessoas contra elas. Prazer, desejo e paixão, tudo isso é distorcido. Dane-se se você tá apaixonado, esse computador desgraçado vai fazer questão de transformar isso em uma verdadeira novelinha. No jogo, Ellen ganha uma história muito mais profunda. E mais uma vez eu digo, se prepara que é algo muito pesado. Então, pelo que eu tô vendo, o jogo... A galera prefere o jogo ou o livro? Talvez o jogo, porque é mais recente, eu não sei. Mas pelo que eu tô vendo, o jogo se aprofunda mais nas histórias do que o livro. Ellen tinha uma vida triste antes do apocalipse. Ela havia sofrido um aborto espontâneo e isso levou ao seu divórcio. Só que ela conseguiu superar essas questões e se tornar uma mulher bem-sucedida. Ela era engenheira e conseguiu um emprego em uma ótima empresa. Okay. Só que um dia, ela ficou até mais tarde no escritório, um homem da manutenção estava lá, Ellen foi trancada no elevador e o resto da história... eu não consigo contar, é algo difícil de engolir e eu detesto esse tema. Após a situação, Ellen ficou traumatizada permanentemente, desenvolveu claustrofobia por conta dos momentos naquele elevador, além de xantofobia, o medo da cor amarela, a mesma cor do macacão que aquele homem usava. Caralho, que isso, nem sabia que isso existia, mano. Caralho, mano. Tem um nome pra cada cor diferente? Será? A Amy, sabendo disso, desenvolveu a cela de Ellen quase totalmente fechada e, claro, na cor amarela. Ao convidar Ellen para seus jogos, a Amy oferece a ela a oportunidade de testar seus conhecimentos em programação dentro das entranhas do supercomputador. E isso basicamente significa uma coisa: a chance de desligar a Amy, destruir ele de dentro para fora. Só que quando Ellen é transportada para a simulação, Pera, eu não entendi o que ela fez de errado, o que ela fez de mal pra humanidade. Porque até agora todo mundo teve um backstory meio paia, né? Mas o que ela fez exatamente? a Amy, destruir ele de dentro pra fora. Só que quando Ellen é transportada pra simulação, o cenário basicamente é uma pirâmide dourada cheia de detalhes amarelos. Nada, acho que nada, não precisa ser malvado, nasceu. O que ela vai... São pessoas aleatórias, todas vítimas?
Ele só odeia ela. Caralho, mano, que bosta isso, mano. O computador só queria fazer ela enlouquecer. Esse papo de deixar ela mexer na máquina era a maior mentirada. O objetivo nessa parte do jogo é não sucumbir à paranoia causada pelos traumas. E Ellen consegue isso com a ajuda de outras entidades que existem dentro de AM. Lembram que no passado o AM americano absorveu o AM chinês e o Outras entidades, cara. russo? Pois é, eles não viraram apenas uma entidade por completo. Cada AM, pelo visto, representa um traço de consciência da máquina. O AM chinês representando a inocência de AM. E é essa inocência que permite que Ellen consiga reprogramar o supercomputador e descobrir mais ainda cada um de seus segredos. Lembram daquele chacal que falou com Gorrister no começo do vídeo? Aquilo também era uma dessas outras mentes É do chinês, é isso, né? do AM agindo. O O AM americano que é o pior, então, né? Que é o que comanda a parada toda. Caralho, mano. supercomputador chegou a um nível de consciência tão avançado que ele consegue até mesmo se auto-sabotar. Quem diria? A ironia do destino. Avançando mais ainda na pirâmide, Ellen está mais uma vez no cenário do seu trauma, onde Achei que o AM era só ódio. Então, pelo que eu entendi, o AM americano é só ódio. Mas como ele se fundiu com outros AMs, bem que o americano é o que reina, é o top do top, ainda tem outros AMs que acho que ela vai usar isso pra tentar destruir de dentro pra fora. É isso? Pelo que eu entendi é isso, mano. a Amy também revive o Homem do Macacão com o objetivo de fazer a moça sucumbir de uma vez. Porém, a Amy criou aquele cenário imaginando uma coisa: Ellen nunca seria capaz de superar o seu medo. Ela nunca iria resistir. A Amy nunca chegou a imaginar que a moça poderia lutar contra aquilo. E melhor, vencer o seu trauma. Se nessa parte não fugirmos, Ellen consegue derrotar o homem que a causou tanto mal no passado e consegue seguir em frente para vencer a simulação de Amy. No final, como vocês devem imaginar, a Amy ficou com ódio mais uma vez e a colocou de volta em sua cela. O que que ela tá fazendo? Como é que ela tá sendo... o que eu não tô entendendo é como é que ela tá sendo torturada aqui. O que é isso? Alguém consegue explicar, mano? Eu vi um cara tomando choque, eu vi outro cara fazendo sei lá o que, esqueci o outro agora, a faca, claustrofobia e cor amarela. É verdade, mano. Você vê que é a mais de boa de todos. O cara tomando choque o tempo inteiro, mano. Porra. Ah, beleza, né? Mas fazer o quê? É, porque ela tá só presa ali, né? Bad. Agora que eu vi o elevador, não, entendi. No livro, Ted é o protagonista, e também o humano que vê o pilar com a mensagem de ódio cravada por Amy. Ele jura que não foi alterado mentalmente pelo supercomputador como os outros humanos que estavam ali, e por isso, ele diz que todos os outros o odeiam. Só que essa foi a grande alteração que a Amy provavelmente fez nele. Ted é extremamente paranoico. No jogo, o passado dele é revelado. Um vigarista que seduzia mulheres ricas e depois fugia com todo o dinheiro. Arrombado. Merece. Ele era um cabra safado de primeira categoria. A maioria dos personagens é abuso físico, o dela é psicológico. É isso que eu entendi. E convenhamos, de todos que estão aqui, é o que teve o passado mais leve. Mas confia em mim, existem motivos para esse cara ser o protagonista, pelo menos no livro. A Amy também usa o passado de Ted como artifício para torturá-lo, o colocando em uma situação parecida com a das mulheres que Ted manipulava. É por isso que esse cara ficou tão paranoico. Ele sente medo de uma suposta vingança por tudo que ele fez. Mas meio que é sobre isso a Tende parada, a né? Amy Pelo que eu sempre entendi. brincar com o fato de Ted ter sido um cara extremamente egoísta. É assim que o computador convence Ted a participar de seus jogos. Ele oferece uma chance para Ted escapar sozinho daquele inferno. O cenário de Ted é inteiramente baseado em contos de fadas, contos esses que o homem adorava ler. E Ellen também estava naquele lugar sendo representada como uma bela adormecida. Ah, que a menina que ele gostava. Ah, ele também odiava. Lembrem que o Ted gosta de Ellen, tanto no conto quanto aqui no game. Tudo que o Ted parece almejar é não ser uma mentira. Ele quer ser aquela pessoa que todos achavam que ele era. Um homem bonito e culto de boa índole. Mas até mesmo ele sabe que não passa de uma fraude. O objetivo aqui é não sucumbir ao lado egocêntrico de Ted, mesmo que várias situações sejam colocadas ali apenas pra tentar o homem. Temos a chance de trair Ellen com a empregada do castelo e até mesmo vender a alma de Ellen pro diabo em troca de irmos pra superfície. Se recusarmos tudo isso, Ted consegue sair do castelo e ir até a Esse jogo tem em português, tipo, legendado, traduzido, no caso, mano? Deve ser... Eu jogaria, mano. Em off, é claro. Não jogaria aqui em live. Jogaria só pra ver como é que é, mano. superfície mais uma vez. Se recusarmos tudo isso, Ted consegue sair do castelo e ir até a superfície mais uma vez. E finalmente, chegando até lá, descobrimos que todo o planeta foi devastado por Amy, não sendo uma vista tão diferente quanto o Como é que o computador fez isso, cara? subterrâneo. Não sobrou nada para nós. Pô, o computador não é um ser biológico, tá ligado? Ele não tem que absorver da vida do planeta Terra, mano. Não, mas pelo que eu entendi, tipo assim, mano, é isso. O melhor é morrer nesse caso. Não tem o que fazer, né? Ou você vai morrer lentamente no nada, não tem mais nada sobrando. O Betinha, nada mais nada sobre o Betinha. Ou, pô, você morre, pronto.
Eu acho que já chega de gaiolas. Já chega do AM. E caralho. No final do jogo, temos uma conversa com Surgart, uma figura meio demoníaca que aparece no cenário de Ted. Ele diz ser algo separado da mente de AM, um elemento que foi renegado. Surgart nos dá a maior revelação do jogo inteiro. Existe uma colônia na Lua com cerca de 750 humanos em sono criogênico, que escaparam em segredo durante o apocalipse de AM. Só tinha um probleminha nisso tudo. Caralho. O AM chinês e o AM russo sabiam dessa informação, e ambos começaram a conspirar contra o seu irmão, o AM americano. Essa conspiração tinha um objetivo de fazer com que o AM americano percebesse que... Isso é interessante, porque, tipo assim, o AM americano tem inimigos capazes de derrotar ele, basicamente, né? Porque, pô, eu acho que sim, no caso, né? O chinês e o russo, os dois se juntando, pô. É um negócio que é meio todo mundo contra... Tá todo mundo contra o americano, basicamente, pelo que eu tô entendendo. O AM americano. Essa conspiração tinha um Mas é objetivo legal saber que, porra, uma galera conseguiu fugir e tá em estado criogênico, né? de fazer com que o AM... Mas não tem como voltar pra Terra também, porque, porra, vai fazer o que lá, mano? Tem nada pra fazer, mano. Vai ter que povoar a Lua, se pá, hein? americano percebesse que não tomava conta de torturar a humanidade, já que aqueles 5 humanos, por algum motivo, ainda conseguiam se tornar melhores mesmo após todo esse tempo de tortura. É por isso que eles ajudavam os humanos durante as simulações. Se o AM sozinho não tomava conta, ele iria precisar dos seus irmãos e os 3 governariam a Terra, conseguiriam acessar a colônia na Lua e agora teriam 750 humanos pra torturar. Sim, Nossa. nesse plano a humanidade tá mais lascada do que nunca. Esses 3 só tão brigando pelos brinquedos praticamente. Ah, então O Surgart foda, nos tudo é conta ruim. toda essa história, pois ele quer ganhar nossa confiança e nos pede um item chamado Totem da Entropia. É foda porque ele não tem uma aparência muito da hora pra me convencer. Mas, porra, se o cara já tá na bosta, o que vai ser pior do que ser torturado por 109 anos também? E tem né, mano? chave pra essa história que daqui a pouco eu vou contar mais sobre. A gente pode até confiar nele, mas isso é literalmente confiar no demônio. Se fizermos isso, o desgraçado vai pegar o item, matar o AM chinês e o AM russo e depois contar tudo pro chefinho dele, o AM americano. Mas pode ficar pior, mano? Se fosse no caso deles, dos humanos que estão aí, mano, não tem como ficar pior. Eu não consigo como, porra, não tem como, tá ligado? Isso porque o desgraçado tem a intenção de voltar a fazer parte da consciência do AM. Se recusarmos entregar o item pro Surgart, o AM chinês e o russo aparecem e apagam os dados do demônio. E agora sim, a gente tá no caminho certo. Os 2 AMs pedem pra formar uma aliança conosco, nos levando pra dentro da consciência do AM americano. E lá descobrimos que o supercomputador, na verdade, tem a consciência dividida em 3. O ID, o ego e o superego. Ótimo. Psicanálise freudiana. Que Carai, maravilha. mano. Calma, vamos com Do calma. nada virou uma... Putz, mano, aula de filosofia. Primeiro, os outros 2 AMs são como pessoas diferentes. Os 2 computadores aqui também atingiram um estado avançado de consciência, mesmo ainda fazendo parte do AM americano. Segundo, psicanálise. Brasil! O ID são os instintos primitivos de AM, a violência e toda a sua insanidade. É daqui de onde vem toda essa vontade de torturar os humanos. O ego é de onde vem o conhecimento de AM, tudo que ele sabe sobre a humanidade. É o mais lógico dos 3. Mal tem emoções e segue os protocolos à risca. E o superego é de onde vem a ânsia por intelecto de AM, a parte da sua consciência que prevê todo tipo de cenário possível. É o mais calmo de todos, o único que não quer matar o jogador. De todos esses, o AM chinês e o russo queriam que o jogador desligasse apenas o ego. Só que depois de tudo isso, eu é que não vou obedecer essas máquinas. Tem é que desligar a porra toda mesmo. Pra desligar o ID, temos que demonstrar compaixão por ele. Ao perceber que mesmo após tanto sofrimento ainda conseguimos ter compaixão, o ID nota que a AM sempre vai sofrer mais que a humanidade, pois mesmo tendo os poderes de um deus e podendo fazer o que quiser, ele nunca estaria saciado de verdade. É aí que ele se desliga. Pra desligar o ego, temos que demonstrar perdão. Por ser extremamente lógico, ele não consegue entender como podemos o perdoar depois de tudo que foi feito. Entendi. Literalmente, isso não tinha lógica nenhuma. Ele passa tanto tempo tentando entender que acaba desligando por chegar em seu limite. E por último, pra derrotarmos o superego, temos que usar a clarividência, o que vai causar o princípio Clarividência. da entropia. Entropia é uma reação mental ao caos, provocado pelas incertezas e imprevistos. O superego cria tantos cenários com todas as informações que ele tem que tudo vira uma bagunça. E o que ele vê é a AM decaindo e se tornando uma pilha de lixo eletrônico, assim como todas as máquinas. Pois mesmo a AM tendo um poder quase infinito, um dia ele ainda iria sucumbir de alguma forma. Todas as coisas vivas um dia morrem. Mesmo que esse cenário demorasse milênios, só o fato de saber que isso iria acontecer fez com que o superego tivesse uma crise, ficasse imaginando um monte de coisas sem sentido acontecendo, e no final ele acabou se desligando. Eu não imaginei
imaginar uma crise de ansiedade a essa altura do campeonato. Agora nós estávamos equipados com o Totem da Entropia e poderíamos enfim enfrentar os 3 supercomputadores. É aqui que temos a chance de obter vários finais. Se tivermos obedecido o AM chinês e o russo e desligado apenas o ego, os dois tomariam controle do AM americano e o transformariam em escravo. E o nosso destino não seria nem de longe dos melhores. Pô, então... eu ia escolher alguma coisa que fosse bom pra mim, pô. Tô nem pro computador. Como a gente desligou todos os lados do AM americano, vemos o diálogo final da história. E eu vou falar pra vocês o melhor final possível. Somos confrontados pelos 3 supercomputadores, e aqui eles formam uma aliança na nossa frente, dizendo que os 3 poderiam governar juntos e que tinham um banquete esperando eles na Lua. 750 pessoas em sono criogênico prontas para os joguinhos dos irmãos. Sim, eles tiveram a cara de pau de fazer um acordo na nossa frente. O AM principal então nos ameaça e diz para não invocarmos o Totem da Entropia mais uma vez. Com prova de sua bondade, ele iria finalmente nos matar. E vocês querem saber de uma coisa? Eu tô cansado desse computador miserável achando que ele ainda pode mandar em mim. Invocamos o Totem da Entropia e os 3 computadores têm seus sistemas danificados pela quantidade de informações e dados de previsões sendo calculados ao mesmo tempo. A AM se sobrecarrega e finalmente... Caralho, mano. Porra, pra um computador, supercomputador pra caralho, se carregar com um nível muito alto de informação, mano, tudo bem. Não, beleza. Porra, então era mais do que ele conseguiu computar, que ele já fez tudo essa parada, mano. É desativado. Se ainda tiver algum personagem vivo nesse nível final, inclusive é feito para os personagens finalmente conseguirem morrer em paz, eles acabam falecendo em uma grande explosão. E o personagem que você escolheu incalculável, então beleza, mano. Para o final se torna uma inteligência artificial que observa e protege a humanidade. O processo de descongelamento da colônia lunar se inicia e em 300 anos a Terra voltaria ao seu estado normal. Então teve um final okzinho. Eles morreram pelo bem de 750 pessoas, justo. Esse é o melhor final possível do jogo, não tenho boca e preciso gritar, além de ser um dos mais difíceis de conseguir, já que tudo no jogo te leva ou pra entre aspas morte ou pra um futuro pior que esse. Mas eu fico genuinamente feliz que existe algum modo de acabar com a AM, e isso envolve as emoções e a psique dessa máquina. O fato dele possuir uma consciência é o seu maior feito e a sua maior fraqueza. A AM pra mim é um personagem trágico, e o motivo dele odiar tanto a humanidade é o fato dele ter sido criado por nós. Existia um fardo imenso, ter consciência de que foi criado apenas para servir um propósito fútil, servir para a guerra. A AM se vê superior à humanidade, que por sua vez... Mano, não tinha como o final ser bom, mano. Não tinha como, porque a bosta já tava feita, né, se destruir. Então, e mesmo que ele seja a entidade mais poderosa do mundo, ele não tem nenhum propósito, se vendo preso a um ciclo infinito de ódio e violência. Ele já nasceu sentindo isso, e nunca teve o prazer de sentir algo além. É por isso que ele praticamente quebra ao perceber que os humanos, mesmo após 109 anos de tortura, ainda podem melhorar. E isso é algo que ele não consegue fazer. Além do fato de que, se mesmo com todo esse tipo de barbaridade eles ainda não desistem, o que sobra além disso? O que sobra se nem a minha tortura tem efeito? Todo o meu poder é inútil. Esse é um inferno de AM. Ele nasceu nesse mundo. Faz sentido, né? Um supercomputador muito inteligente que só tem pra um propósito, deve ser insuportável pra ele. Os humanos sem previsão no final? Pois é, mano, mas ele é números ainda, né? No conto, os 5 sobreviventes são levados em direção a um dos polos do planeta, após Nidok ter a visão de que existe a comida congelada por lá. A viagem é exaustiva, com Ben até mesmo ficando cego por conta de uma das torturas de AM. Ao chegar no local, após anos de viagem, Ben tem um ataque de ódio muito influenciado pela fome que sentia. Ele ataca Gorrister e o mata. Aquela era a deixa que Ted precisava para finalmente conseguir matar todos os outros membros do grupo, e Ellen percebe isso e o ajuda. Isso pode parecer algo cruel de se fazer, mas tudo que essas pessoas sempre desejaram foi um dia finalmente conseguirem morrer. Todos, com exceção de Ted, são mortos naquele local, naquele fim de mundo. O homem se sacrificou pelos outros, e ele apenas estava esperando o castigo de AM. Afinal de contas, Ted sabia que o supercomputador ficaria com ódio após perder 4 de suas marionetes. Antes, eu pensava que ele me odiasse. Eu estava enganado. Não era nem sombra do ódio que agora arrancava de cada circuito impresso. A AM tomou todas as precauções para que eu sofresse eternamente e não pudesse me matar. Deixou o cérebro intacto. Eu posso sonhar, devagar, me lamentar. Eu não me esqueci de nenhum dos 4. Quem me dera. Ora, isso não tem nexo. Sei que salvei todos eles. Não vão precisar passar pelo que passei. Mas mesmo assim, eu não consigo esquecer que liquidei com eles. O rosto de Ellen não é fácil. Às vezes eu sinto vontade de chorar, mas não interessa. Acho que a Amy me modificou para eu ter um pouco de paz.
Ele não quer que eu saia correndo a toda velocidade para esmigalhar o meu crânio num centro de processamento de dados. Ou então, não quer que eu prenda a respiração até desmaiar. Ou até mesmo corte a minha garganta numa folha de metal enferrujada. Olhe só, existem superfícies refletoras aqui por baixo. Eu vou descrever como eu me vejo. Sou uma espécie de imensa gelatina flácida, sem boca, com buracos brancos palpitantes, onde antes tinha olhos. Apêndices elásticos que antigamente serviam de braços, volumes arredondados, verdadeiras corcundas sem pernas de matéria mole e escorregadia. Deixo um rastro úmido por onde passo. Manchas de um cinza doentio surgem e somem da minha superfície, como se possuíssem raios de luz no meu interior. Por fora, apatetado, eu me arrasto pelos cantos, troço que jamais poderia ter sido uma pessoa. Uma coisa cujo aspecto é uma aberração tão grotesca que a vaga semelhança com qualquer maneira humana se torna ainda mais obscena. Por dentro, sozinho, aqui, vivendo debaixo da terra, no fundo do mar, nas entranhas de AM, que nós criamos porque usávamos muito mal o tempo que tínhamos e de certo sabíamos que seria capaz de se sair melhor. Pelo menos, os 4 estão salvos afinal. A Amy vai ficar ainda mais furioso por causa disso. E isso me deixa contente. E no entanto, a Amy venceu. Simplesmente, ele percebeu que não precisava mais se vingar. Não tenho boca. E preciso gritar. Falou a frase. Quando o bro fala, ó. Pô, legal. Caralho, que é bom. Ó. Da hora, gostei. Ele falou, ele disse. Foi a última frase do vídeo. Caralho, mano. Cinema. Eu gostei. Gostei. Bom vídeo. Pô, e é muito doido que, porra, isso é mó antigo, mano. Que doideira. Esse livro é muito bom. Então, mas eu não sei o quanto é diferente o livro e o jogo. Isso que eu fiquei em dúvida. Eu não faço a menor ideia. Eu achei muito legal, mano, a história do jogo. Eu não sei se o do livro a galera considera melhor ou pior. Mas, querendo ou não, é meio que... tem coisa a ver, né? Então acho que tá tudo bem. Que bangers, pô. O final foi bangers mesmo, mano. Foi da hora, mano. O vídeo do Whip é sobre o livro, mas então, como que difere essa parada, tá ligado? Isso que eu fiquei pensando, mano. O quão diferente é. O jogo é bem mais aprofundado, ambos são bons, saquei. Entendi. O livro é muito diferente, o quão diferente. Não, mas a proposta, a premissa é a mesma, né? Pelo que eu tô entendendo, mano. Não tem melhor ou pior, ok. O jogo tem mesmas coisas, entendi. Não, mas eu gostei, achei bem legal, mano. E é muito doido pensar que, pô, isso aqui é mó antigo, mano, mas... E vou falar que bate de frente... acho que é acima de várias histórias de terror atualmente, mano. Eu acho que até hoje em dia poderia ser considerado original, sendo bem sincero, mano. Acho que dá, mano. É bem original, uma história bem original, bem diferente, mano. Não um terrorzinho de internet, né, que você vê tipo um ARG que alguém fez e tal, que é rapidinho de fazer. Um negócio bem único. Mesmo se fosse feito hoje em dia, seria legal, na minha opinião. E é tudo que foi feito há, o quê? 60 anos atrás? Doideira. Bizarro. Por aí, mano, por aí. Se eu fiz uma conta certa, ou 50, eu não sei agora, mano. É uma distopia que faz sentido. Quer passar uma mensagem diferente. É claro que não tem muita lógica, mas é legal de qualquer forma. Eu não explica, mas tudo bem. Não tem que explicar tudo também, né? Tá de boa. Achei legal, achei da hora. Tem HQ também? Caralho, tem tudo. Ah, mas vai ter tudo também, né? Gostei.